Olá, nesse Gazine do dia 10 de março de 2024, eu vou apresentar para vocês, já falei rapidamente em alguns dos meus Gazines anteriores sobre um fanzine chamado Gillette Press, que inclusive fez parte, alguns desses números fizeram parte da Exposine Internacional de fanzines, né, dentro do terceiro Exposine, dentro do quarto Festival de Artes Ciberpaginanças em 2023. O autor deste fanzine, o Gillette Press, e também o fanzine chamado Luiz Fafal, é o próprio Luiz Fafal, que é o dono da Ocus Pocus, a loja do primeiro andar em Goiânia, Goiás. O térreo é a loja também chamada Ocus Pocus do irmão dele, do Júnior, que é mais especializado em quadrinhos. E a do Luiz Fafal é um sebo livraria, né? Ele até me explicou, e essa explicação está mais clara na entrevista que eu fiz com ele, agora no dia 8, se eu não me engano, recentemente, faz 2 dias, né? E ele me deu uma entrevista rápida de uns 5 minutos e ele descreve todo um histórico do seu trabalho cultural, porque a livraria Ocus Pocus não é só uma livraria sebo, que na verdade são 3 irmãos, né? São 3, digamos assim, sebos livrarias que ficam em Goiânia, mas também são locais culturais, né? Tanto que este ano de 2024, a livraria, no dia 6 de abril, completará 32 anos de existência. E o Júnior, o dono da Ocus Pocus do térreo, me antecipou que vai haver um show, inclusive, vai estar aberto ao público até às 17 horas. O Luiz Fafal explica totalmente, claramente, todo esse histórico, né, ele contextualiza desde o início da livraria, fala rapidamente que são 3 irmãos, né, cada um tem uma livraria, tem um diferencial com cada uma, mas o Luiz Fafal é o que faz fanzines, né, e foi por isso que eu já, desde o ano passado, antecipei a ele que eu faria uma entrevista com ele e acabei fazendo agora recentemente. E esses fanzines são os fanzines que ele cria. Eu vou rapidamente mostrar aqui, porque depois na entrevista, com a fala dele, vocês vão ter a noção e a clareza de toda essa epopeia cultural, né, com essas fases que ele teve e tem com os fanzines, né? Por exemplo, o Gillette Press, ele iniciou, aqui eu tenho o número 15, por exemplo, em 1986, se iniciou na década de 80, né? Ele mais ou menos em 1982 e foi até mais ou menos 1990. Então aqui tem esse número. Ele é poeta também, então tem poesias dele, né? Por exemplo, a da capa aqui é: menina bonita que me sorri, me aperta no abraço, me morde a língua, me mata a míngua, me faz feliz, e por aí vai. O interessante desse fanzine é que ele é muito similar ao início do fanzine QI do Edgar de Guimarães, em que o próprio zine se dobra e vira um impresso para os correios. Então ele podia e ele fazia isso, enviava para os correspondentes esse fanzine já dobrado, sem ter um envelope por cima cobrindo, porque esse aqui, o fanzine, já é um envelope. O início do QI era assim também, então é uma proposta bem interessante. Eu vou mostrar mais alguns antes da entrevista, para vocês verem a entrevista, né? São esses outros números aqui que eu tenho. Esse é de 1987. É interessante, mesma estrutura. Vocês estão vendo aqui uma área aqui para ele colocar o destinatário, né? Então, porque o remetente está aqui embaixo. Gillette Press, Luiz Antônio, e aí caixa postal, etc. E aqui embaixo, né? E aqui é o destinatário. E aí, o fanzine dele geralmente de 4 páginas, né? Folha sulfite A4 dobrado ao meio, que vira um A5. E a estrutura batida à máquina com aquele conteúdo diagramado de fanzine mesmo, que é
copiar, cortar, colar, né? E fazer a colagem com imagens, com ilustrações, com fotos. Então, é um fanzine típico, muito bem ajambrado, muito bem construído, bem elaborado, com apenas 4 páginas, mais rico no contexto, no imagético, na diagramação, né? E depois dessa fase, ele acabou fazendo e criando uma outra que vai... tem mais um aqui do Gillette Press, que é uma edição especial de 1990. Né? Então, porque ele coloca aqui edição especial e fica repetindo aqui. Essa liberdade criativa do fanzine é o que mais se expõe no fanzinato, né? Essa criatividade. Aí temos agora os outros números da outra fase dele, que é essa fase do próprio zine, que é um zine que vem com a foto do que seria o rosto dele, né, estampado. Vocês podem ver aqui vários números diferentes, né? Aí, por exemplo, esse aqui, Absoluto 4, é o número 4, setembro de 2022, e tem as poesias dele, tem a diagramação com fotos, com imagens, né? Então é bem rico, como sempre, né, como todos os outros. Aqui é a divulgação da Ocus Pocus, né? Vou mostrar mais alguns. Aqui, ó, a divulgação do Ocus Pocus até com o gibizinho, que é o menino, né? Aqui ele. Então, Ocus Pocus tem essa vertente aí, como eu falei, a do térreo é mais de quadrinhos, né? E essa do Fafal em cima é mais uma livraria, venda de discos, etc. Aqui tem um texto. Cada fanzine é de um jeito, né? Ele resolve fazer e resolve pontuar com textos. Esse aqui, por exemplo, são poesias. Uma das poesias dele aqui, sobre verdades. Mesmo que tenhas estado no ato, tua história é uma versão do fato. Muito interessante, muito criativa e muito verdadeira, né? A poesia aqui. E tem esse número 2. Eu gostei desse número 2 aqui, não só dele, tem um outro aqui que eu pulei, queria mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. É esse aqui. Esse é o 2, né? Porque aqui na capa ele brinca com... é esse mesmo. Para os nascidos em 5 de maio, Dia Internacional da Parteira, né? E ainda tem do lado da foto dele aqui, o ataque venusiano será comunista. E aí as poesias dele e o texto, né? Tem um texto sobre as datas, a data comemorativa do 5 de maio, falando realmente sobre a questão do Dia da Parteira, mas colocando o nome de alguns que nasceram nessa data. Por aí vai. Então, e tem mais, no final tem Goiânia, ou Goiás, Brasil, né? Ocus Pocus, fundada em 1992. Como eu falei para vocês, agora em 2024, 32 anos. Por fim, tem ainda esse fanzine aqui, que é o Antifazine. Foi feita em 2019. E aqui eu acho que ele coloca textos também de outras... alguns dos fanzines dele tem textos de outros correspondentes, eu esqueci de dizer isso. Mas isso ele fala também. Então as poesias não são todas dele, né? A maioria sim, mas algumas são de correspondentes, que ele tinha correspondência com fanzineiros, e aí ele acaba aceitando e colocando poesias e textos de outros correspondentes em alguns dos fanzines da série Gillette Press, por exemplo, que é essa aqui. Essa mesma aqui que eu puxei tem Antônio Júnior, Tanúcio Cardoso, tem vários autores aqui, correspondentes dele. Enfim, agora, sem mais delongas, insiro a entrevista dele aqui para vocês terem a clareza de todo esse percurso histórico-cultural que faz parte como a cultura integrante da capital de Goiás, Goiânia, porque já são 32 anos de convivência com os sebos, são 3 irmãos, cada um com o seu sebo, e o Luiz Fafal, um dos 3 irmãos, também poeta e fanzineiro, com uma verve intelectual muito rica. Então, vou passar agora a palavra para a entrevista dele, finalizando aqui o Gazini. Bom, meu nome é Luiz Fafal, eu tenho 65 anos, sou natural de Goiânia. Não tenho uma formação específica na literatura, embora eu escreva desde adolescente.
Hoje, depois desse tempo todo, resolvi fazer meu primeiro curso universitário, sou estudante, graduando de Ciências Sociais na UFG. Eu tenho uma trajetória na literatura assim, um pouco precoce, no sentido de que eu fui um garoto criado no interior e sem acesso a livros. Então, com 15 anos, eu comecei a escrever meus primeiros poemas. Eu editei aí nos anos 80, na virada dos anos 70 para os anos 80, um jornal de bairro em Goiânia, na região norte, aqui no setor Crimeia-Leste, que se chamava Crimelão. Esse jornal era um jornal feito em mimeógrafo e ele teve edições aí até 1984. Depois da experiência com o jornal, eu resolvi começar a fazer fanzines, porque com o jornal eu intercambiava com material de muita gente do Brasil inteiro. E começaram a chegar para mim coisas num formato que eu não conhecia, que era o formato de fanzine, dobrado, com grampo, aí diversos formatos, né? Então em 83, 84 eu comecei a fazer um fanzine que eu chamei de Gillette Press, né? Isso aqui não é de época, é uma reprodução e que circulou com esse nome de Gillette Press até aí meados de 1990. A partir disso, esporadicamente eu fiz outras edições com outros títulos e depois parei de nomear, né? Então, assim, cada um é um tema, tem prosa, tem poesia, tem experimentos gráficos. Então já fica ao sabor digamos assim, da inspiração, da intuição. A hora que dá vontade de fazer, eu faço e não tenho nenhum compromisso com periodicidade, esse tipo de coisa. Quando eu comecei a fazer os fanzines, aí no início dos anos 80, eu junto com um irmão, nós montamos na Feira Hippie de Goiânia uma banca, que nós chamamos de Banca Nacional de Literatura Independente, um nome pomposo, mas como a gente recebia muito material nesses intercâmbios, essa banca era para a gente repassar. Então ali a gente vendia, a gente trocava, mais trocava do que vendia. Essa banca deu origem à fundação, à criação da Oxpocks, e é a partir dela que a gente teve a ideia de criar a Oxpocks, que nós concretizamos isso em 92. Então a loja tem já 31 anos de trajetória. A primeira foto da fachada da loja, na primeira foto da fachada, está escrito assim: livros, discos de vinil, jornais alternativos e fanzines, que era num momento em que a gente tinha um intercâmbio muito grande com fanzineiros do Brasil inteiro. Isso ao longo do tempo e com o advento da internet deu uma diluída, um ou outro que faz, né? Embora tenha havido uma retomada nesse conceito e tudo mais. E de uma certa forma a loja Oxpocks sempre esteve ligada a esse universo, universo da produção alternativa, não só do fanzine, mas também do fanzine. Hoje a gente tem algumas coisas aqui e estamos abertos a quem quiser trazer, deixar aqui consignado para a gente tentar vender. As portas estão abertas. Fafal, só para terminar, o jornal que deu origem era de poesia ou era de temas... Não, era um jornal de política comunitária. Ele tinha um viés mais politizante, mais politizado, né? Mas que atendiam demandas do bairro. Então, problemas com iluminação, com esgoto. Sim. Ele tinha essa característica. Muito embora lá eu publiquei poemas de vários poetas, como Pio Vargas, como Ieda Schmaltz, os meus, né? A gente tinha uma seção de poesia onde a gente publicava poesia também. E para finalizar, mostra um Gillette Press aberto, ou a capa aberta, só para ver que tem poesias e imagens. Um desses amarelo, verde, eu acho interessantes o pessoal conhecer. Depois eu vou pôr fotos também lá. Vou mostrar esse verde. Então, de poesias, né, basicamente. Poesias. É um caderninho. Sim. Modesto, porém sincero. E é basicamente isso. Né, acontecia dependendo do mês, dependendo do dinheiro no bolso, ele tinha mais folhas,
Mas quando a grana estava curta, era curtinha, era uma folha só. E todo o material seu ou você convidava alguns? Era material meu e eu fazia uma curadoria dos fanzines que eu recebia. Os poemas que eu achava mais interessante eu replicava, né? Tá certo. Isso. Obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês, um abraço. Tamo aí. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, arte zines, biographic zines e afins.